Olá, turma! Aqui é a professora Rúbia, na disciplina de Fisioterapia Ortopédica Funcional, e o tema de hoje é alterações do alinhamento antero-posterior da coluna vertebral e o tratamento fisioterapêutico aplicado. Uma breve revisão anatômica para vocês. A coluna vertebral ela é composta de vértebras, e discos intervertebrais. Então, a gente tem 7 vértebras cervicais, representadas aqui na imagem em vermelho, 12 vértebras torácicas, representadas em azul, 5 vértebras lombares, representadas em verde, e a região sacro-coxígea aqui no final, a junção do sacro com o cóccix. Entre as vértebras, nós temos o disco intervertebral, que ele é formado pelo anel, aqui ao redor onde tem o anel fibroso, e aqui dentro o núcleo pulposo, Então, a gente já falou, em outra aula a respeito do disco intervertebral, mas ele que vai ajudar aqui na dissipação de forças impostas sobre a coluna, E aqui é importante também falar da articulação entre as facetas, que é o meio de comunicação também entre uma vértebra superior e a vértebra inferior. Aqui eu tenho 3 imagens de 3 vértebras, cada uma de uma região, mostrando a principal característica delas. Então, a vértebra da região cervical, ela tem uma característica aqui, que é o tamanho, desse canal medular. Já uma vértebra torácica, ela se sobressai pelo aumento aqui, pelo tamanho do processo espinhoso. E uma vértebra lombar, ela se caracteriza pelo tamanho do corpo vertebral ser maior do que as outras. Cada vértebra tem a sua particularidade. E aqui também mostrando as facetas articulares, a orientação das facetas articulares. Então, eu vou mudar de cor, vou colocar aqui as facetas, aqui, da torácica e da lombar. E aqui é importante falar para vocês também dos ligamentos que vão dar toda a estabilidade passiva da coluna vertebral. Então, o ligamento longitudinal anterior, vou colocar outra cor aqui, o ligamento longitudinal posterior, conectando as lâminas, o ligamento amarelo, em toda ali a extensão da coluna. Aí depois eu tenho o ligamento interespinhal e aqui o ligamento supraespinhal. Tá bom? Importante aqui para dar estabilidade para o paciente, para a estabilidade passiva da coluna vertebral. As curvaturas da coluna. Temos as curvaturas primárias, que são a cifose torácica e sacral, Então, imagina ali um bebezinho. Quando ele nasce, ele só tem as curvaturas primárias, e conforme vai fazendo a sustentação da cabeça, conforme essa criança vai sentando, vai adquirindo as lordoses, na cabeça, ali na cervical, e a sustentação do corpo, a lordose lombar. Então, a principal função dessas curvaturas é a dissipação de forças, que permite que a coluna absorva mais choque sem sofrer lesão. Lembrando que as regiões cifóticas são regiões de proteção, Na região torácica protege órgãos vitais, como coração e pulmão, e na região ali lombo-sacral, os órgãos ginecológicos que fazem a perpetuação da espécie. E as lordoses, elas funcionam como sustentação cervical da cabeça e lombar do tronco. Aqui a imagem para vocês, Eu já passei também, esses slides para vocês em outra aula, mas aqui na primeira imagem a gente tem uma coluna com as suas curvaturas fisiológicas. Nessa imagem aqui eu tenho um aumento dessas curvaturas que vão fazer a hipercifose, torácica,
hiperlordose lombar, e aqui também eu tenho uma hiperlordose cervical. Tá? E esse sacro também, ele jogado mais para cima, aumentando aqui a sua inclinação, junto com a inclinação pélvica anterior, que a gente chama de anteversão. Ou a gente tem a diminuição dessas curvaturas, né, que é a retificação. E aqui, quando a lombar ela perde a sua lordose e ela se torna retificada, a gente tem esse quadril sendo jogado para trás, que a gente chama de retroversão. E aí o bumbum fica aqui encaixadinho, tá? Diferente do oposto dessa imagem aqui da moça. E aí foi a aula passada, né? A gente estudou a respeito da escoliose, que é o desvio no plano frontal, o desvio lateral dessa coluna. Na aula de hoje, nós iríamos falar sobre a cifose e a lordose. A postura corporal, né, a posição que o corpo ele adota no espaço em relação direta de suas partes com a linha da gravidade. Para cada indivíduo, a postura, né, a melhor postura, ela é particular. É aquela que os segmentos corporais eles estão equilibrados na posição de menor esforço e de máxima sustentação. Então, é aquela posição que o indivíduo ele está confortável e está tendo um menor gasto energético. Atualmente, problemas posturais têm sido considerados um sério problema de saúde pública, né? Os hábitos posturais inadequados, executados durante toda a vida, junto com o sedentarismo provocado pelo mundo tecnológico moderno, associado ao uso assimétrico do corpo durante as atividades funcionais, ou atividades laborais, atividades de lazer, eles facilitam o aparecimento com o passar do tempo de desequilíbrios do sistema neuromuscular e, consequentemente, alterações posturais. As curvaturas da coluna, né, que a gente vai estudar hoje, serão a hiperlordose lombar e a hipercifose torácica. Na hiperlordose lombar, que é aqui, eu vou mostrar a imagem para vocês. Aqui eu tenho uma hiperlordose lombar, tá bom? O que a gente vai ter? Depois eu vou abordar particularmente cada um desses temas, tá? Os músculos abdominais fracos, então a gente consegue perceber que são eles que vão dar a sustentação dessa região. Uma vez que eles estão fracos, esse abdômen ele se torna protuso. A gente tem uma anteversão pélvica, as espinhas ilíacas antero-superiores, elas estão abaixo com relação às espinhas ilíacas póstero-superiores. E essa origem aqui, ela pode ser tanto uma deformidade congênita, ou relacionada a maus hábitos posturais, ou até mesmo treino excessivo que vai exigir a hiperextensão lombar, tá? E a hipercifose torácica, aqui, vou mudar de cor. A hipercifose torácica é um distúrbio mais frequente em adolescentes. A causa a gente pode ter vértebras aqui em forma de cunha, tá? É uma irregularidade na placa de crescimento. Isso aí pode ser uma característica hereditária e congênita. E é comum também em nadadores, porque os nadadores eles utilizam muito aqui movimentos, né, do ombro para frente. Então é comum que nadadores tenham essa hipercifose torácica. E também idosos com osteoporose, idosos também com osteoporose. Eles vão adquirindo essa curvatura aqui, essa hipercifose torácica. Bom, falando da hipercifose torácica especialmente, tá? Ela é um aumento, né, da convexidade posterior da coluna. Então, a gente tem aqui, ó, esse aumento do lado convexo. Por isso que a gente dá o nome de hipercifose torácica. E a cifose torácica fisiológica, nessa primeira imagem aqui, ela apresenta uma variação angular normal de 20 a 45 graus.
Acima de 45, a gente já considera-se como um aumento da cifose fisiológica. E aí o que a gente dá o nome de hipercifose torácica, tá? A gente pode ter aquela cifose postural, que é a não estrutural, e ela vai desaparecer em esforço consciente para manter uma postura ereta normal. Então, é um mau hábito. O paciente tende a estar com o corpo relaxado e forma aquela hipercifose torácica. E aí, se a gente dá o comando verbal para ele ajustar a postura, ela já some, tá bom? Então, essa é a não estrutural. E a cifose de Sherman, que a gente fala que é a deformidade estrutural fixa, que envolve o crescimento anormal dos corpos vertebrais, tá? E habitualmente ela vai surgir ali entre 11 e 17 anos. A cifose torácica ela é frequentemente associada a uma antiversão pélvica, resultando também em extensão do quadril e a hiperlordose lombar. Tá? Então, a gente tem compensação, né? Uma hipercifose torácica e uma hiperlordose lombar. A gente também tem a protração da escápula, esses ombros também vão para anterior e a cabeça também ela vai protusa, vai para frente, tá? Onde que o paciente ele vai sentir dor? Ele vai sentir dor sobre os ligamentos iliofemorais, que eles são aqui, eles pegam o ilho com o fêmur. A gente vai sentir dor sobre o ligamento longitudinal anterior da coluna lombar inferior, porque eles vão estar sendo forçados mais para frente, então tem essa pressão sobre o longitudinal anterior da região lombar, e o longitudinal posterior da lombar superior e da torácica, que é aqui, tá? O estreitamento do forame intervertebral na lombar inferior, podendo comprimir a dura máter, vasos e raízes nervosas. A aproximação das facetas articulares na lombar inferior também. Os desequilíbrios musculares. Então, os músculos, gente, que estão retraídos, que são aqueles encurtados. Ó, vou mudar de cor aqui novamente, colocar azul. Os músculos abdominais superiores estão retraídos, encurtados. Intercostal interno, peitoral maior e menor, grande dorsal e serrátil anterior, flexor de quadril e músculos extensores da lombar inferior, tá bom? Então, essa daqui é toda a musculatura encurtada. E quais músculos que estão fracos? Colocar em amarelo. Abdominais inferiores, ó, tá fraco. Músculos extensores da torácica, aqui, né, os paravertebrais aqui. Retratores da escápula, romboide, o trapézio superior e inferior e os músculos extensores do quadril. Tá? Então, essa daqui é a distribuição das forças que levam a essa má postura. As causas, geralmente, o indivíduo ele vai se render totalmente aos efeitos da gravidade, adotando aquela postura desleixada, tá? Resultando também a fadiga muscular, aquele indivíduo que fica em pé por muito tempo e aí acaba relaxando o corpo. O diagnóstico, ele é fácil, né? Uma avaliação postural, bateu o olho, fez a inspeção visual, a gente já consegue perceber os pontos, né? Lembra que a gente já teve isso lá em semiologia? A gente já consegue perceber essa alteração. E também, numa radiografia, um ângulo torácico maior que 45 graus. E o tratamento fisioterapêutico, né? Como objetivos, a gente terá abolir a algia, a gente tem um leque de opções, desde a crioterapia, hipertermoterapia, eletroestimulação, RTM, mobilização. Devemos ganhar amplitude de movimento daqueles músculos que estão retraídos, ganhar força muscular daqueles músculos que estão fracos, reequilibrar, reeducar a musculatura,
conscientizar a postura do paciente e fazer orientações também laborais e domiciliares, até mesmo o jeito de dormir, de assistir televisão, de almoçar, né, de se alimentar. Então, a orientação é muito válida. As técnicas de tratamento aqui, né? Através da cinesioterapia passiva, ativa, resistida, a gente vai reequilibrando esse paciente. Então, a gente vai ter técnicas de alongamento da musculatura abdominais superiores, intercostal interno, peitoral menor e maior, grande dorsal e serrátil anterior. Embaixo lá, alongar flexores de quadril e extensores da lombar inferior. Fortalecimento, os músculos que estão fracos a gente deve fortalecer. São os abdominais inferiores, os músculos extensores da torácica, retratores da escápula, né, romboides, trapézio superior e inferior, e os músculos extensores do quadril. O ideal, gente, é sempre um trabalho global de toda a musculatura. E aí que a gente fala da reeducação postural, né, da conscientização postural. Fazer também as orientações domiciliares, posturais, e que esses exercícios eles sejam feitos diariamente. Aí essa reeducação, essa conscientização, ela tem que ser o tempo todo para criar um novo hábito postural. Continuaremos então a nossa aula no próximo vídeo.